Olá pessoal, eu sou o professor Marlon e esta é mais uma videoaula da EJA da IMF Eugênio Nelson Ritzel do Ensino Religioso e hoje o tema é Líderes Religiosos. Olá pessoal, convido vocês para uma reflexão sobre os líderes religiosos. Vamos ver a sua importância e sua influência na cultura e esses líderes religiosos ajudam na construção da comunidade de fé, são os responsáveis também por animar e encorajar os membros, tornam-se exemplos por suas ações, motivações que dão sustento à vida comunitária, uma vez que podem influenciar toda uma sociedade. Os líderes religiosos possuem algumas funções distintas quanto à sua posição dentro da sociedade. Entre elas podemos citar preservar e de repassar os ensinamentos religiosos e é considerado guardião e responsável pela transmissão da palavra sagrada. Algumas características podemos citar que eles têm que ser alguém carismático, ou seja, muito simpático, que desperta a admiração dos demais. Ele também é tradicional e ele preserva a tradição de sua religião e é racional. Isso quer dizer, é um líder que tem que pensar antes de agir e tem que ser perspicaz e não impulsivo. Vamos conhecer um pouco sobre os líderes de algumas religiões. O candomblé e a umbanda são duas religiões de matriz afro, ou seja, têm origens africanas. Seus líderes são conhecidos como pai de santo, babalorixá ou mãe de santa, também chamada de lalorixá. São escolhidos por meio de oráculos e é o responsável pelo culto religioso e pela administração do grupo. Tem a missão de transmitir oralmente as crenças da religião e ensinando sobre as tradições de sua religião. No hinduísmo, os líderes são conhecidos como os dus, mas também são chamados de santos vivos, videntes sábios, e os líderes surgem por suas próprias experiências de vida, conforme se destacam pelo seu estilo de vida e experiências que passam a ter seguidores que o proclamam líderes. Eles renunciam aos apegos materiais e os prazeres terrenos e praticam celibato, pois acreditam que esses prazeres apagam seus poderes espirituais. Judaísmo. O líder no judaísmo é conhecido como rabino. Eles são responsáveis por aqueles que ensinam e auxiliam na aplicação da lei judaica. Possuem autoridade sobre a interpretação da Torá. Hoje em dia, os rabinos são os responsáveis pelo ensino e aplicação dos ensinamentos do judaísmo. Os líderes do cristianismo seguem a sua estrutura organizacional de sua religião e são chamados por diferentes nomes, como, por exemplo, Papa nos catolicismos e pastor no protestantismo. Eles são os responsáveis pelos ensinamentos das tradições de suas religiões. Geralmente, a escolha do líder religioso acontece pelo princípio do carisma, por meio de seu dom e sua capacidade de agregar, liderar, conduzir e anunciar o evangelho à sua comunidade. Agora vamos conhecer alguns líderes das diferentes religiões existentes. Budismo, Buda, Candomblé, africanos, escravos no Brasil. Cristianismo, Jesus Cristo. Espiritismo, Allan Kardec, hinduísmo, indianos, Fé Baí, Baalaá. Islamismo, Maomé, judaísmo, Abraão, Hare Krishna, Prabhupada. Seishonoei,
Masaru Taniguchi, Santo Daime, Mestre Irineu e Tenrikyo Miki Nakayama. Umbanda, Zélio Fernandino. União do Vegetal, Mestre Gabriel. Wicca, Gerald Gardner. Resumindo então, os líderes das principais religiões são os seguintes. No cristianismo, é o Papa e os pastores. No judaísmo, são os rabinos. No hinduísmo, são sacerdotes ou brahmanes. No taoísmo, o Daoshi auxilia os frequentadores e no movimento Rastafari, o Elder, que ele é instituído por consenso comunitário e conduz uma celebração e tem o conhecimento. No Guru, no Sikhismo, é um professor e na Umbanda e Candomblé, Yalorixá, que é também chamado de mãe de santo e o masculino é o Babalorixá, o pai de santo. No islamismo, o Ihan, que é um líder espiritual para a maioria dos muçulmanos, e no shintoísmo, o Kannushi, que é um sacerdote que trabalha em um templo e é responsável pela sua manutenção. No budismo, o Lama, que é título dado aos mestres ordenados, e no indígena, o pajé, que também é chamado de xamã, que assume os rituais sagrados, além de possuir poderes de cura e fazer profecias. Na Igreja Católica, o Papa, que é o Sumo Pontífice, o líder supremo da Igreja, e na Evangélica, o pastor, que é o líder religioso, com a função de pregar o Evangelho, presidir cultos. Na Igreja Ortodoxa, o Patriarca, que é o bispo, com um cargo que é a função mais alta, e no Judaísmo, o Rabino, que é o professor, mestre, responsável por passar os ensinamentos da Torá, e no Terikyo, que é o Shimbashira, significa pilar principal, e no Jainismo, que é o Tirthankara, que é um ser que conseguiu escapar ao ciclo. E muito obrigado a todos.